safrinha. Nós vamos ter uma safrinha grande. Tá? Nós vamos ter um crescimento de área de safrinha. Ninguém acreditava em mim. Hoje, para mim, a pergunta é a velocidade de fornecimento de insumos, principalmente fertilizantes. Tá? Mas, que eu vejo um cenário muito construtivo, eu vejo qual é a razão do milho estar subindo. Né? E veja, subiu muito mais no Brasil do que em Chicago, embora também em Chicago tenha subido. A posição dos fundos, gente, em milho, que estava muito vendido 3 meses atrás, já virou uma posição comprada. Mesmo com Trump, o que você quiser. Por que comprada? Porque os balanços mundiais de milho, eles estão 0 a 0. Se eu pegar o que os Estados Unidos produziu, a segunda melhor safra da história. Se eu pegar o que a China produziu, melhor safra da história. A nossa produção foi razoável, a Argentina foi razoável, que são os 4 maiores do mundo, certo? Se a gente pega essa produção e projeta para o próximo ano também produções boas para Brasil e Argentina, a relação estoque-uso do mundo fica estável, até cai um pouco. E nesse número está a Argentina produzindo 50 e tantos milhões de toneladas, que eu não acredito, porque a área caiu. Então, primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. Se eu pensar daqui para o ano que vem, no cenário mundial, milho é um quadro de oferta e demanda mais apertado. Tá? Não estou nem colocando a geopolítica aqui. Claro. O país querer importar mais milho para ter certeza, porque vai entrar em guerra, vai complicar o quadro, que é um cenário que às vezes aparece mais demanda do que você imagina. Agora, vamos para o problema brasileiro. Nós tivemos uma primeira safra ok, nada brilhante, tivemos uma safrinha que foi inferior à do ano passado. Tá? Perdemos aí 10 milhões de toneladas, 12 milhões de toneladas, mais ou menos isso. Depende da fonte. Nós trabalhamos com 12 milhões de toneladas abaixo. Muito bem. Primeira coisa, então, produzimos menos. Segunda questão do milho, que está todo mundo agora conversando, não fala de outra coisa. Etanol de milho. Nós estamos vendo inauguração de plantas, a gente está vendo um cenário bastante complexo aí de novas geografias demandando milho. Apareceu no Mato Grosso do Sul. É só conversar com os colegas do Mato Grosso, nós temos clientes lá. O que mudou? A formação de preço do Estado. Temos 2 plantas funcionando, é uma dinâmica. Agora, mais plantas no Mato Grosso, e é uma turma que carrega estoque o ano inteiro, porque eles sabem que só vai ter milho de novo lá na safrinha do ano que vem. Então, mudou a dinâmica de formação. Esse ano já são 17, 18 milhões de toneladas de milho sendo consumidas para etanol. Do ano que vem, 21, 22, provavelmente. Então, isso trouxe uma demanda muito forte. Gente, só para ter uma ideia, hoje o Brasil está consumindo 7 milhões de toneladas por mês de milho. O outro componente que eu já coloquei é o setor de aves, de suínos, de ovos. Essa turma que vinha com compressão de margem durante todo o período da pandemia, está trabalhando com margem EBITDA acima de 20%. Eu não vejo isso há muito tempo. Então, qual a resposta desse fenômeno? E agora, com o preço do boi subindo do jeito que subiu e a carne subindo, bovina do que subiu, as outras proteínas serão demandadas também. Então, eu vejo um cenário muito forte de tentativa de produzir mais. Por isso que eu acho que o milho vai encontrando mais demanda interna. E a gente percebe também uma mudança nas grandes empresas de carnes. Elas já perceberam que elas precisam garantir o suprimento até a próxima safrinha, porque safrinha sempre tem risco, gente. E aí apareceu um comprador muito voraz, que é o comprador do etanol de milho, que mudou a estratégia. Então, a turma do frango, dos suínos, está tendo que alongar as compras também. Mudou o comportamento do mercado. Terceiro elemento, mercado internacional. O Brasil, ano passado, virou o maior exportador no mundo, 55 milhões de toneladas de milho. Esse ano a gente está projetando 37. Já é uma perda considerável. Mas por que isso? Porque nós produzimos 12 a menos, estamos consumindo 4 a mais no etanol, provavelmente algo por aí. Então tem uma diferença de 20 milhões de toneladas, gente. Essa que é a explicação. E aí o pessoal começa a olhar e fala, mas a primeira safra de milho vai cair, porque a área caiu. Então vai planejando o primeiro semestre, essa turma que precisa de milho, ela começa a olhar, o
preciso me posicionar no primeiro semestre até entrar a próxima safrinha. E a gente já começa a ver as empresas dando head, né, dizendo, ó, quer vender a próxima safrinha de milho para mim? Já começa a aparecer uns preços interessantes para garantir o suprimento do ano que vem. Então, eu vejo um mercado de milho bem mais apertado. As colegas do Sul, principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vejo um mercado apertado. Tá? Uma rotação diária é importante, setor de carnes aquecido. A gente está vendo que as exportações estão acontecendo. Vejo um fundamento muito sólido, mais no milho do que na soja. Tá? Embora a eleição do Trump, como eu já disse, melhora o conceito. Mas, de novo, gente, na nossa modelagem de previsão de safra, tem que trabalhar com uma soja de 164, 165, não com 169 do USDA. A Conab trabalha com 66. Nossa modelagem está ao redor de 164, 165. A resposta para um ano como esse é mais produção, não menos, né? Claro. É mais produtividade. Ela acaba, a hora que você faz a conta do resultado final, ela te ajuda. Tá? Agora, de fato, existem restrições. As pessoas quebraram safras. O crédito às vezes não roda. O caso do Rio Grande do Sul é um caso ainda mais dramático por todas as enchentes que nós vimos, tá certo ou não? Então, assim, destruir o ativo, ter que reconstruir, precisa de mais capital para isso. Então, é natural que num ambiente como esse, você pode até querer, mas talvez não dê, tá certo? Então, a gente vê, por exemplo, essa decisão de menos milho, provavelmente mais soja, talvez um pedaço dessa decisão seja um investimento um pouco menor. Inicial, né? Tem várias explicações, né? Tem problemas de produtividade, né? Em anos mais arriscados, a conversa era laninha, a soja consegue se defender melhor de eventualmente falta de chuva. A gente vê os problemas, né, de praga que apareceu no milho, enfim, tem outras explicações, eu sei, mas também tem a questão do capital, da alocação, etc. Então, eu acho que isso é verdade. Por outro lado, se você começa a olhar para as relações de troca, elas não estão muito fora do histórico, tá? Eu acompanho muito bem o mercado de fertilizantes, né, modéstia à parte, é um setor que eu atuo há muito tempo e tenho muito envolvimento mesmo, né? Nós não vamos ter uma venda de adubo muito diferente do ano passado, tá? Vai chegar nos 46 e tantos milhões de toneladas, vai ser mais ou menos parecido, tá, gente? Então, assim, se você pegar o número macrão Brasil, está adubando meio que está adubando ano passado. Fala, Alexandre, mas não tem um pouco mais de área? Acho que tem um pouco mais de área de soja. Por outro lado, tem um pouco menos de milho, tá? Então, assim, mas café está muito bom. Mas, sabe, você vai somando os que estão muito bons, mas é um pedaço pequeno do mercado de adubo. Então, você vai acompanhando as vendas, as entregas, não está muito fora do ano passado. Então, a minha impressão é que todo mundo ajusta a tecnologia do jeito que dá, usa a inteligência máxima que tem que usar, tá? Mas não acho que a gente vai ter uma safra de tecnologia tão diferente, a não ser em situações como as que foram muito bem colocadas, tá? O Brasil é muito grande, são muitos produtores, são muitas realidades, então tem gente que vai ajustar um pouco mais, tem gente que vai ajustar um pouco menos, tá? Mas eu não iria numa direção dizer assim, olha, a safra está comprometida porque a tecnologia caiu muito, tá? E a minha impressão é como a relação de troca não está muito fora da história, para alguns, por exemplo, o MAP está, o cloreto não, tá certo? Então a gente tem que olhar caso a caso. Agora que o milho está subindo de preço, já começa a não ficar tão ruim igual... Tá, que era essa a nossa hipótese, vai plantar área de safrinha. Por quê? Porque o milho vai subir de preço. Foi igual ao ano passado. Não vai, desastre. Veio uma safrinha um pouco menor, mas não muito menor diante dos preços. Esse ano me parece preços ainda melhores. Tá? Então a condição tem. Agora, Celso, é inegável, nós temos assim, a questão do crédito, é uma discussão relevante, o juro subiu, o dinheiro secou, tá certo? A gente vê muita situação, então também não vamos dizer, não vamos para o outro lado, que a turma está com o pé no acelerador. Tem culturas que sim, tá? Tem lugares que a rentabilidade está tão absurda, né? A gente cita a casa aí que é pequenininho, mas cacau, laranja, café, própria cana-de-açúcar que sofreu bastante, mas vem vindo rentabilidades muito boas. Então,
O Brasil é muito grande, muito complexo, né? Mas, no geral, gente, eu posso afiançar vocês, os números macro estão sugerindo mais ou menos parecido com o ano passado. Tá ótimo. Vamos pegar o caso do cloreto de potássio, que é o caso que eu mais cito, porque é o que eu mais ouço de pergunta. O cloreto, no mercado internacional, vem rodando $290, $300, mercado internacional. Claro que tem todo o custo para internar aqui no Brasil, tudo bem. Alexandre, mas o cloreto, se você pegar antes da pandemia, 4, 5 anos atrás, o cloreto era chegou a bater $240. Quer dizer, será que não vai cair mais? Gente, um detalhe só. Nós, brasileiros, somos muito acostumados com fazer conta certa quando tem inflação alta. Porque a gente viveu e vive um mundo de inflação ainda, 4% no ano. Se eu quiser comparar 4 anos para trás, gente, eu tenho que corrigir. Você concorda comigo ou não? Porque 4% incidindo 4 anos passa de 20%, tá certo? Então, não é a mesma coisa comparar o preço em reais hoje com o mesmo preço de 4 anos atrás. No passado, gente, ninguém liga muito para dólar. Você fala, 5, 6 anos atrás era 1% a inflação nos Estados Unidos, né? Não faz diferença. Só que com a pandemia, a inflação foi para 8, 9, 10. Você acumula isso em 5, 6 anos, faz diferença. E eu fiz essa conta para os nossos clientes. Eu dizia, quanto era o cloreto? Esse cloreto você está falando de $240, a valor de hoje, que o dólar perdeu força, quanto ele é? $300. Ou seja, o cloreto de hoje, ele equivale ao menor preço da história. Não está ruim. Gente, por favor, não se esqueça desse detalhe. Teve inflação em dólar, coisa que a gente perdeu. Então, a hora que eu faço essas contas, os preços estão bons, eu acho, tá, historicamente. Então, assim, mas não resolve porque a margem ainda está apertada. Bom, isso é verdade, mas depende do produto, do preço, etc. Mas não é por conta do custo, tá? Eu acho que os custos estão até bem aderentes à realidade do mercado internacional. Tem alguns preços, gente, que estão fora mesmo e vão ficar fora. O caso do MAP, para mim, fósforo. Por quê? Eu fui estudar. Os chineses estão usando ácido fosfórico para fazer bateria. Hoje, já 5% do consumo de ácido fosfórico da China é para bateria, não é para adubo. Então, a China diminuiu a exportação de adubo fosfatado. E falam que esse número vai chegar a 30% com tudo tanto de bateria que eles estão fazendo, as baterias estacionárias, não sei, 30% do mercado chinês, que é um monstro. Tá certo? Então, isso afeta o preço do fósforo. Ele vai ficar mais alto por um tempo. Quer dizer, você tem que ir olhando produto a produto. Claro. Certo? Outros riscos que a gente vê, geopolítica. Tá? A gente importa potássio de Israel, a gente importa nitrogênio do Oriente Médio, tá certo? Não, a gente importa fósforo do Oriente Médio. Dependendo do que acontecer com a geopolítica, a gente pode ter problemas de abastecimento. Tá? Então, assim, exige de especialistas como nós, tá? Muita atenção, tá? Ter bom senso, não querer sempre, sabe, tem que acertar na mosca. Assim, essas coisas são complicadas. A gente sempre quer, a gente persegue, é cobrado para isso. Vivo isso, tá? Não estou aqui me eximindo. Mas eu acho que dado o contexto, o que nós estamos vendo está bem razoável.